No vídeo de hoje eu trago uma dica para quem quer iniciar a leitura das obras completas de Carl Gustav Jung, o fundador da psicologia analítica. Eu vou falar sobre as conferências de Tavistock. Então bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Para quem já é freguês antigo, bem-vinda, bem-vinda de volta. Então, eu sou Rodrigo e falo aqui no canal sobre arte, cultura e comportamento. Eu sou ator, dramaturgo, mas eu também sou psicólogo junguiano. Eu sempre faço a correlação de filmes, de livros com os conceitos, com as questões práticas e teóricas da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que foi esse psiquiatra suíço, o fundador justamente da psicologia analítica. Como a gente sempre faz essa correlação, eu sempre recebo pedidos tanto no meu inbox lá no Instagram, ou até mesmo no Twitter, ou até mesmo aqui na caixa de comentários, eu sempre recebo a pergunta: por onde eu devo começar a ler Jung? A gente tem aqui no canal um vídeo sobre o livro O Homem e Seus Símbolos, que tem um capítulo que foi escrito pelo Jung, e que talvez seja aí o livro que a maioria das pessoas tenha acesso, tenha ouvido falar, tenha mais familiaridade com este livro. Lá eles fazem todo um traçado não só da questão da psicologia analítica, mas também sobre as questões simbólicas, O que para o grande público acaba sendo mais atraente do que essas conferências de Tavistock que eu vou falar aqui agora. Por quê? Em 1935, o Jung falou para uma plateia de médicos e psicanalistas, que não são a galera da psicologia analítica, são o pessoal da psicanálise, são duas escolas de psicologia diferentes. Então ele foi fazer uma conferência nessa clínica em Londres, chamada Tavistock, e ele falou para essa plateia. Então ele fez 5 conferências, foram 5 noites onde ele falou sobre psicologia analítica. Então a gente pode compreender as conferências de Tavistock como ali uma introdução para a teoria da psicologia analítica. Porém, para o grande público talvez não seja tão interessante, mas ao mesmo tempo seja. Por que eu falo que talvez não seja tão interessante? Porque em determinados momentos, principalmente na última conferência, na 5ª conferência, o Jung vai falar muito dos aspectos práticos da psicoterapia, que seriam relativos à questão da transferência e contra-transferência. Que quem é psicólogo, estudante de psicologia, já tem um pouco de familiaridade com o que eu estou falando, Ou seja, o que é a transferência contra transferências? É como a relação terapêutica se dá, como que o vínculo profissional se dá, como que a relação do paciente com o terapeuta acontece, Então a gente tem ali as questões técnicas na última conferência. Porém, nas outras 4 conferências, a gente tem muitos conceitos que são interessantes, sim, para o grande público. Porque o Jung vai falar de algumas questões conceituais, como o inconsciente coletivo, como os tipos psicológicos, como também ali algum histórico que ele tem dentro da pesquisa dele. Essas conferências elas estão em 2 livros distintos, mas são as mesmas conferências. Então a gente tem elas tanto aqui no livro Fundamentos de Psicologia Analítica, Os livros são editados pela editora Vozes, então a gente tem aqui Fundamentos de Psicologia Analítica, que são as conferências em si, mas a gente também tem essas mesmas conferências, elas estão presentes também dentro deste livro aqui, que é A Vida Simbólica, volume 1. Hoje a editora Vozes está com outra capa para esses livros, atualizada, mas o conteúdo é exatamente o mesmo, e acho que já está até revisada para o português da nova regra ortográfica. Então a gente tem o mesmo conteúdo nos 2 livros. Mas sobre o que são esses conteúdos? No começo, o Jung, na primeira conferência, ele vai apresentar um pouco da psicologia analítica, ele vai trazer alguns conceitos para a gente e vai falar como que se dão as questões da relação do ego, ou seja, do centro da nossa consciência. O ego é um complexo que é o centro da nossa consciência. O ego é quem faz a relação do mundo interno com o mundo externo. Ou seja, o Jung ele vai trazer para a gente as funções endopsíquicas, que são como que o ego se relaciona consigo próprio, e as ectopsíquicas, que são como o ego se relaciona com o mundo exterior. Falando esses palavrões assim, talvez você não esteja associando o nome com a pessoa, Mas as funções
ectopsíquicas, ou seja, como o ego se relaciona com o mundo externo, são as funções psicológicas, né, que são a intuição, a sensação, o pensamento e o sentimento. Então ele vai traçar ali uma explanação, né, sobre como funcionam essas funções. O Jung ele tem um livro chamado Tipos Psicológicos, onde ele vai aprofundar nisso, ele vai falar de introversão, extroversão também, que na verdade são os tipos psicológicos, e as funções que são pensamento, sentimento, sensação e intuição. Essas funções, elas são formas como a gente se relaciona com o mundo, como a gente percebe o mundo, como a gente entende o mundo. Ou seja, se eu vou pela via do pensamento, se eu vou pela via do sentimento. E nessas conferências, o Jung faz a distinção entre sentimento e emoção. Ele vai falar que o seguinte, o sentimento é a questão do valor, é quando a gente dá valor para algo. E a emoção é uma reação fisiológica, onde tem ali algumas alterações no próprio corpo. Então, como algumas pessoas dizem popularmente, né, seria a emoção pensada, raciocinada, com discernimento. É basicamente isso, mas ao mesmo tempo não é. Porque o sentimento, ele é o valor. Então, o Jung ele traz para a gente que em alguns idiomas não existe nem a distinção entre as palavras sentimento e emoção, né? E emoção ainda coloca junto com o afeto, ele coloca como sinônimos. Emoção e afeto para eles são sinônimos. Então, quando a gente estiver lendo a obra junguiana, a gente vai compreender dessa forma. O sentimento é quando a gente dá valor para algo. O pensamento é quando a gente julga, quando a gente discerne, quando a gente raciocina sobre algo, quando a gente elabora algo sobre aquela questão. Já a função sensação são os sentidos, né? O tato, olfato, paladar, audição, visão. São os sentidos. É como a gente tem a via de captação, de percepção desse ambiente exterior, né? Se dá preferencialmente pelos sentidos. E também ele vai falar sobre a função intuição, que muita gente confunde com misticismo, mas não, a intuição é uma função inconsciente. Essa função inconsciente, ela transcende tempo e espaço, porque o inconsciente transcende tempo e espaço. Inclusive, o Jung ele é muito criticado, né, por algumas pessoas que chamam ele de místico. Ele fala que não, que isso não tem a ver com misticismo. Que dentro da psicologia, a gente não tem ainda equipamentos que consigam comprovar algumas coisas, mas não é porque a gente não consegue comprovar que elas não existem. E ele cita o seguinte exemplo: você sabe que alguns pássaros voam mais longe do que outros, mas às vezes você não consegue explicar por quê. Ele traça esse paralelo com os movimentos da psique. Então ele fala que dentro da observação que ele tem, dentro do campo de observação, dentro do consultório dele, dentro da pesquisa dele, ele observa alguns fenômenos que ainda não consegue, não dá para ter um equipamento que mapeie ou que diga exatamente o que aconteceu, mas dá para a gente pensar sobre, dá para a gente elocubrar sobre, mais do que elocubrar, né? Dá para a gente contextualizar, dá para a gente pensar sobre. Então o Jung traz todo esse pano de fundo. O que acontece é que o Jung muitas vezes ele vai também, né, buscar compreensões em outras fontes de conhecimento que não só a ciência, porque ele quer saber. Ele fala que a psique é muito vasta para que uma psicologia apenas dê conta, que apenas uma teoria psicológica dê conta de explicar todos os processos da psique, né? E ele fala assim que a cada caso é como se uma nova teoria fosse desenvolvida. Claro que com esses elementos norteadores, né, por exemplo, a estrutura da psique. Mas cada pessoa, cada consciência, cada psique se manifesta de uma forma e a gente tem que compreender aquela psique. E que muitas vezes a gente acaba, né, nós profissionais da saúde mental, a gente acaba dando algum diagnóstico ou rotulando uma pessoa de determinada coisa, sendo que a gente não conheceu a fundo. Alguns elementos se parecem com aquele diagnóstico, mas a gente não foi a fundo olhar o que é aquela manifestação psíquica. Então ele traz para a gente esse alerta, né? Ele traz para a gente essa chamada de atenção para a gente colocar uma percepção para além daquilo que já foi descrito. Como é que aquela psique está se manifestando? O que aquela psique está dizendo para a gente, sem necessariamente a gente precisar chamar aquilo de patológico. Então ele traz esse aprofundamento. E ele vai falar também na segunda conferência, né? Ele vai trazer para a gente o teste de associação de palavras, que caso vocês não saibam, é um teste que deu aí muito embasamento para aquele detector de mentiras que é utilizado hoje em dia.
porque ele apresentava uma série de palavras para as pessoas e cronometrava, via qual era o tipo de reação, quanto tempo a pessoa levava para esboçar alguma reação. O teste de associação de palavras, ele falava uma palavra e a pessoa tinha que falar imediatamente outra palavra que lhe vinha à mente. Então, ele anotava o tempo que levava para dizer e qual era a reação, se tinha choro, se tinha riso, se tinha gaguejar, e ali ele ia chegando a algumas conclusões. Esse teste hoje não é mais utilizado, mas ele serviu para embasar que existem algumas relações, né, inconscientes. Ele vai trazer isso para a gente perceber o nosso inconsciente pessoal, ele vai basear esse teste ele vai fundamentar também um dos fatores, né, que fundamenta, né, a questão da existência do inconsciente, porque já que a gente não tem um equipamento que meça o inconsciente, a gente tem como observar, né, algumas coisas acontecendo, a gente tem como observar o produto desse inconsciente, a gente não observa o inconsciente em si, mas a gente observa o que este inconsciente produz. Então ele vai trazer para a gente ali algumas descrições sobre o teste de associação de palavras, ele traz alguns exemplos ali, e ele vai também trazer para a gente a conceituação de arquétipo de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo dentro da nossa psique, ele é herdado, ele é responsável por ter todos os comportamentos, todas as formas de comportamento da humanidade, e elas são iguais em todos os seres humanos, tal qual temos fígado, estômago, coração, em qualquer lugar, em qualquer ser humano no mundo. Lá na psique também a gente tem alguns elementos que são comuns a todos, e esses elementos são os arquétipos ou formas típicas, né? Essas formas que são arcaicas e que estão presentes na nossa psique desde que nós viramos seres humanos, e isso vai se perpetuando. Os arquétipos, eles se atualizam conforme o tempo, mas existem tantos arquétipos quanto existem comportamentos. De novo, arquétipos são formas e formas universais de comportamento. Então, ele vai falar um pouco sobre as questões arquetípicas que estão relacionadas, né, ao funcionamento da nossa psique, e que a gente conhece aspectos dos arquétipos, que são representados por imagens arquetípicas, que são contos, mitos, elementos de folclore, né? A gente sabe dos arquétipos através dessas facetas, dessas imagens arquetípicas. Então, ele traz isso lá para a gente na segunda conferência. E a partir dali ele começa a trazer também elementos de como os sonhos, né, eles trazem dados para a gente, tanto para aprofundamento no autoconhecimento, para aprofundamento do processo terapêutico, ele vai trazer ali casos também de análise de sonhos. E finaliza, né, falando ali das questões transferenciais e tal. Então, esse é um livro muito importante, né, para a gente, tanto na parte que é o excerto dele, né, ali da vida simbólica, que são só as conferências, que está no Fundamentos de Psicologia Analítica, como também o próprio Vida Simbólica, né? As pessoas me perguntam por onde começar a ler Jung. Eu sempre, quando eu dou aula, eu falo, vamos começar pela natureza da psique, porque ele vai trazer para a gente como é o funcionamento da psique, ele vai trazer os elementos da psique. E acho que para a gente que é psicólogo, o entusiasta da psicologia, é muito interessante a gente compreender como que é o funcionamento da psique. Mas, ao mesmo tempo, eu falo para algumas pessoas, talvez seja interessante O Homem e Seus Símbolos, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo porque temos uma resenha desse livro. Mas para outras pessoas também talvez seja interessante o Fundamentos, né, de Psicologia Analítica ou Vida Simbólica, que tem as conferências de Tavistock, porque dá um panorama, né? É como se é a transcrição do que foram aqueles encontros, né? Então parece que a gente está ouvindo o Jung falar, porque é uma linguagem muito acessível, muito fácil da gente compreender. Em alguns momentos dá um nó. Concordo com você. Ele traz alguns gráficos e a gente fica assim, o que são esses gráficos? O que são esses esquemas, né? Mas tem um exemplo lá que ele vai falar sobre, faz um gráfico que ele coloca letras e tal. Mas se a gente tirar as letras e colocar o nome do que são aquelas letras, fica muito mais fácil da gente compreender. Então, a gente tem como desmistificar, né, até a própria complexidade. É complexo e é profundo ao mesmo tempo, mas também é simples da gente compreender. Eu acho que é um ótimo momento para a gente começar a ler o Jung, né? Porque ele vai falar também nesse livro sobre os contágios psíquicos. Ele vai trazer para a gente como que uma coletividade, quando está ali constelada, né, em seus complexos, né,
um coletivo, o como que isso transforma as pessoas. E a gente percebe isso no nosso dia a dia, né? No nosso coletivo. Por isso que eu sempre falo para os meus supervisionandos, sempre falo em sala de aula com os meus colegas de profissão também, que não dá para a gente dissociar as grandes questões coletivas, como, por exemplo, as inflamações políticas que a gente vem tendo nos últimos anos, da nossa prática clínica. Não é a gente colocar o nosso ponto de vista político dentro da sessão, mas é a gente compreender como que o coletivo se estrutura, como que isso modifica o comportamento e como que isso também modifica, né, como que isso afeta as relações do nosso paciente. Então é muito importante a gente compreender como é que é esse contágio psíquico, né, como o Jung coloca. Ele coloca isso em outros livros também, sobre como que o individual é afetado por um coletivo e como o coletivo é afetado pelo individual. Então é isso. Se você gostou do vídeo, eu peço para você deixar seu like. Gostaria que você também dissesse aqui nos comentários um pouco sobre o que você gostaria de ver aqui no canal. Esse é um vídeo um pouco diferente, porque ele acaba sendo um pouquinho mais técnico para estudante de psicologia, para psicólogos ou para pessoas que são entusiastas da leitura do próprio Jung, né, ali na fonte. Porque eu sempre trago ali para a gente como é que é na prática, no nosso dia a dia. Mas, para quem quiser ler, eu acho que para o grande público também é uma leitura super interessante. É isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!